Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Em Miúdos. E hoje eu estou aqui com a presença ilustre do Leandro Pinto. Ele tem 44 anos, é natural do Rio de Janeiro e atualmente vive no Canadá. Ele já teve experiência atuando na área de gestão de projetos. Ele é formado em publicidade e propaganda, tem MBA em gestão empresarial, trabalhava no Brasil na área de telecomunicações e atualmente no Canadá trabalha na área de manutenção predial. Leandro, muito obrigado pela tua presença. Vamos falar sobre vários assuntos. É uma honra poder falar aqui com você. Muito obrigado aí. A gente demorou um pouquinho aí, pô. A gente vai falar no meio aí da conversa, um pouquinho na parte de telecomunicação, de estrutura daqui das cidades pequenas, mas agradeço aí a disposição para a gente bater um papo aí para falar sobre coisas do mundo aí. É isso aí. Meu amigo, primeiro, agradecer mesmo a tua disponibilidade. A gente já se conhece já há alguns anos, né? Você está aí na batalha aí para virar português, né? Sua família foi desde o início, né? Foi uma jornada para encontrar documento, foi uma guerra e a gente, graças a Deus, está avançando, né? Não é na velocidade que a gente gostaria, é claro, mas a gente tem avançado bastante e, se Deus quiser, muito em breve, sua família toda vai ser portuguesa. Isso vai ser algo maravilhoso aí para você e né, vai gerar muitos bons frutos. Mas para mim é uma alegria ter uma pessoa como você, né, um querido que a gente sempre se fala, vivendo no Canadá, cara. Me fala essa história. Como surgiu? Você é do Rio. Tinha sua vida estável no Rio. No momento eu estava no passado, né? Antes de vir para cá, eu estava morando em Curitiba, né? Então eu sou natural do Rio e fui trabalhar em Curitiba. Eu tive uma oportunidade de trabalhar lá numa prestadora para TIM e estava morando em Curitiba há 7 anos. E aí, David, que você falou no nosso processo aí da busca pelo mundo português, se iniciou lá em 21, né? E com todas aquelas mudanças do governo, a troca, igual você já falou em vários podcasts aí, na tua página tem tudo explicadinho, perfeito aí, por que demorou, por que não demorou, quais foram as mudanças, e a gente está naquela luta de 21. E eu tinha morado aqui, em 2015, por 6 meses. Vim estudar, tinha saído do trabalho, estava trabalhando numa empresa na Sky e tal, e finalizou lá, falei, vou passar 6 meses para ver como é que é. Sempre gostei, assim, sempre tive interesse do mundo fora, assim, de estar em algum lugar diferente, etc. O Canadá eu sempre gostei. Portugal, na época, eu não sei por que não era uma opção, sabe? Aquelas coisas... Acho que, cara, eu não sei quem tem família portuguesa ou tem... Minha irmã hoje mora em Portugal, depois a gente vai falar sobre isso também. E a gente, às vezes, fala, não sei o que, vou para outro lugar, vou para Portugal, mas não sabe o tanto que Portugal tem a oferecer. E depois você vai fazendo vai vendo as experiências. Hoje minha irmã está lá, e mesmo depois, né, o quanto que Portugal evoluiu pelo tempo, sim, e etc., e quanto que tem a oferecer também. Mas naquela época, eu queria vir para o Canadá, era tudo novo, era língua nova, era estudar também o inglês, então foi... E eu vim para cá. Aí a gente pode começar como é que se deu aqui. Então, vamos lá, 2015 você teve essa oportunidade, e eu até vou abrir um parênteses aqui, né? A gente não é incentivado muito, a gente, muitas vezes no Brasil, a gente tem infelizmente, não sei se questão forçação cultural, não sei, mas tem uma revolta contra Portugal, né? Como se eles tivessem nos oprimido, muitas vezes, né? E aí você Portugal não, né? Tipo, minimiza a importância de Portugal, né? Infelizmente. Todo mundo fala isso, né, Fábio? A gente tem aquela brincadeira, né? É o país mais próximo da Europa. É legal falar isso, né? Que essa brincadeira, né? É o país mais próximo. É uma das bobeiras que a gente tem como colonizado, eu acho. Realmente, cara. Mas isso tem em todos os países, né? Eu vejo aqui também, quando eles falam alguma coisa sobre o Reino Unido, assim, sobre a Inglaterra. Então, acho que todo país que é colonizado tem aquela... Não é uma birra, né? Porque em alguns lugares da América Latina, nego gosta da Espanha, nego acha legal esse mundo para ir para a Espanha. Mas a gente tem sempre esse negócio. É um preconceito mesmo. Porque Portugal... Cara,
a gente não conhece, as pessoas não conhecem o que o Portugal tem a oferecer, né? O que você acha que é Portugal? Ainda está naquela época das caravelas, né? E o tanto que... É sério, cara, da piada do português, aqueles preconceitos mesmo, o dono do bar, o dono da padaria, e a gente ficou meio que perdido nisso. A gente, e uma coisa que eu sempre converso, e eu converso bastante, vocês vão ver, eu falo bastante, mas uma coisa que eu sempre converso, né, é como a gente ficou, o Brasil ficou fechado, cara, até a década de 90, ali 2000, o Brasil ficou isolado do mundo, por vários motivos, né? A gente é isolado da América Latina porque a gente fala português. Então, assim, eu tinha experiência com pessoas da América Latina, que a pessoa está ali na Venezuela, vai para a Colômbia, que vai para a Colômbia, desce para o Chile, do Chile cruza para a Argentina, e está tudo certo, da Argentina vai para o Uruguai e trabalha, e é como se fosse uma mudança de cidade. Lógico, o espanhol tem diferença, tem as diferenças culturais, beleza, mas é muito fácil essa mudança. É muito fácil essa mudança. E a gente ficou isolado. A nossa outra, depois tudo bem, vai ter Moçambique como o país com maior, mas a África a gente nem pensa de ir. A África, né, por vários motivos também, preconceitos também, várias outras coisas, a gente nem pensa de ir. E aí sobra Portugal. A gente fala, Portugal não. Mas o tanto que é legal, cara, o tanto que, cara, a mesma língua, as facilidades, o como o país cresceu, como que ele está há 10 anos, 5 anos, como alguns dos melhores países de segurança da Europa, etc. E só que a gente não pensa nisso, a gente só fica no passado, naquele preconceito do passado, né? E é muito legal quando você começa a ter essa mudança. E a minha mudança se deu ali em 21, quando eu vi, cara, que legal, né? Várias oportunidades. Teve a mudança da lei lá, a primeira lei. Final de 20, Teve a mudança da lei, que proporcionou a maior facilidade para pegar. Eu falei, cara, por que não, né? Por que não? Aí, quando vocês fizeram a gente, só uma adenda aqui, né? A propaganda, né? A propaganda, né? Mas a propaganda da aliança. Mas, cara, eu não sabia nem a cidade. Eu não sabia a cidade dos meus avós, cara. Eu não sabia a região. Eu sabia que eu só sabia que era uma área de Portugal, uma área. Não era nem uma província, não era nem nada. E vocês correram. A gente tentou pelo meu bisavô e já aconteceu pela minha bisavó. E agora precisou do bisavô e achou muito rápido nesses 3 anos, né? Como que mudou, né? Como que mudou, muita, né, coisa informatizou, as coisas mudaram. Muita coisa. Eu acho que é isso, né? Então... Os atendimentos que eu tive agora na necessidade da prescrição do casamento, a explicação disso, né? Lá a gente demorou bastante para conseguir, porque teve que ir não é conservatória, né? Mas nas igrejas, né? Onde tinha os papéis. Paróquia, exato. E nas paróquias, né? Eu não sei como é que, não sei, realmente eu não sei como é que foi, mas que teve mais esse parto de papel. E agora na última foi em 4 dias. Então, logicamente, com o trabalho de vocês, com a informatização, mas como que foi a diferença entre 21 e 24? Porque a gente não tinha achado... Essa é uma questão muito interessante. Essa é uma questão muito interessante. Por quê? Porque muitos dos livros, né? Porque no passado, 1800 e pouco, início de 1900, você tinha um padre que fazia os registros ali nos livros, nas paróquias. E esses livros, depois, eles foram para os arquivos distritais, né? Ou para os conservatórios e tal. Só que nem todos os livros tinham sido, até hoje, digitalizados. Tem muita coisa que ainda não é digitalizada. E quando você não tem um arquivo digitalizado, você tem que ir lá. E eles, às vezes, permitem, às vezes não permitem, você tem que ficar ali junto e vai no papiro mesmo, né? Um por um. Então, isso tem naturalmente evoluído, porque, pensa, aumentou a demanda de procura, automaticamente você pega um livro que antes você não tinha pego, você digitaliza logo o livro todo. Já que pegou, já que vai fazer, né? Uma folha, né? Só a folha do teu. Eu vou pegar aquele livro todo e já faço o trabalho de digitalização. Então, foi uma enxurrada de novos processos digitalizados, né? Então, de processos não, de certidões, né? De documentos digitalizados. E isso não vai parar, né? A tendência é que isso continue. Então, isso nos permite. Mas não é um Google. Não é um digita o nome e acha. Não é isso. É olhar ali. Ou seja, a folha está digitalizada, mas você que vai procurar o nome, né? O pesquisador, no caso. O nome, a data, a filiação, e assim vai. Então, isso, graças a Deus, tem evoluído muito. E o engraçado, né, nessa busca, né, é que eu comecei uma pré-procura, antes da aliança até,
quando eu fui ver para ver, eu sabia que precisava dos registros de batismo, né? Então você achava muita coisa. Por exemplo, na entrada de navio, você vai saber como é que tinha. Eu consegui algumas poucas coisas, eu consegui saber, eu consegui, acho que eu não sei se eu consegui um navio, eu lembro que eu consegui alguma coisa, e no Rio, né, com a separação, né, tinha o cartório que era da Ilha do Governador, que era onde. E meus avós sempre foram da Ilha do Governador, então a gente achava que eles tinham chegado lá, né? Mas todo mundo chegava no centro, né, cara? A primeiro momento que as pessoas ficavam era o Porto do Rio, e no centro, né? As pessoas chegavam e ficavam por ali, né? Lógico que ninguém chegava lógico que chegava no Rio, mas ninguém ia direto para a Ilha do Governador ou para Bom Sucesso, Ramos, que na época também tinha essas áreas, né? O Rio de Janeiro era bem diferente, onde era populoso, era bem diferente do que é hoje, né? E a gente achou que eles tinham direto para a ilha. Não, aí depois, com a busca de vocês, a gente achou a casa que eles chegaram, na certidão de casamento, né? A casa, a gente tem a casa do meu bisavô e do meu bisavô, onde que eles moravam no centro. Um ali é na Gamboa, é um depósito de bebidas, o outro. E aí você começa a puxar, cara, o tanto que é legal, e a busca de vocês e quanto que ajuda, né? Aí eu falei, cara, eu tenho as duas casas que meus bisavós moravam. Ah, não é nada importante, que a gente às vezes nem pensa, mas como é legal, cara, que faz parte da história. Faz parte dessa migração dos portugueses para cá, faz parte da nossa colonização. E é muito legal. E a gente não pensa nisso. A gente só pensa, chato, sim. Ó, Leandro, eu tive a oportunidade, agora eu estou gravando com você, eu estou no Brasil nesse momento, mas eu tive a oportunidade, agora, em setembro, se eu não me engano, outubro, em levar a minha esposa, os meus filhos, e fiz uma chamada de vídeo com o meu sogro na igreja que o bisavô da minha esposa, no caso o avô do meu sogro, né, o português originário, vamos dizer assim, de onde a gente puxou as documentações, foi batizado. Então eu chamei no vídeo, eu coloquei 4 gerações, que era ele, né, o que nasceu em Portugal efetivamente, o meu sogro, né, que era o neto, minha esposa bisneta e os meus filhos trinetos. Né? Eu só não consegui colocar o filho do português porque ele é falecido, infelizmente. Mas eu consegui, 135 anos depois, voltar. É inacreditável. Caralho, é absurdo. É inacreditável. E eu me via no evento do batismo dele, sabe? Eu me coloquei assim, cara, você imagina a alegria das pessoas batizando a criança e tal. Como que era, né? E um país muito católico, e aquela coisa, é aquele momento de marcação, de etc. Cara, é fantástico. E a gente não pensa nisso. Eu vou te falar, cara, a gente vê a família. Cara, eu não sei se é nossa cultura mesmo. A gente gosta de família, beleza. Família é churrasco, é festa, não sei o quê. Mas, cara, o quanto que é importante essa linha de história de família, né, cara? E a minha família é muito pequena, a minha família é muito restrita, então eu nunca tive esse, meu Deus, minha família. E aí e isso se tornou. Eu falei, cara, eu quero conhecer, porque a minha mãe falava toda essa história de português, etc. E minha mãe falava que meu bisavô recebia cartas de Portugal falando sobre a quinta, né, a fazenda, a chácara deles, que deu tantas caixas de coisa, etc. E ela falava que ela pegava essas cartas. E depois esses documentos sumiram, tinha todos os documentos de português sumiram, problemas familiares, como sempre. Um pegou, o outro pegou. E não, tem gente que pega e queima. Ah, não, morreu, vou queimar. Morreu. Não faça isso. E no nosso foi assim, cara, é escroto falar brincadeira, mas, cara, pegou para ver se tinha bens, aí depois, logicamente, não tinha condição de ver nada, aí largou, aí perdeu os documentos todos. E minha mãe fala que era riquíssimo as explicações, os endereços, tantas caixas, como é que estava a situação de Portugal, isso carta, cara. Tinha tudo isso, e a gente se perde, e depois parece que não tem valor. Cara, imagina se eu tivesse essas cartas hoje, para saber como é que se deu. E, historicamente, a gente sabe que o português é detalhista, né? Porque as cartas de Pero Vaz de Caminha e tal descreviam o Brasil lindamente naquela época. Então é mais rico. Cara, e sem brincadeira, vou até, uma brincadeira, né, cara, mas do meu cunhado, né, cara, eles têm o mini concluindo deles são 10 horas, cara. É detalhista. Eu acho engraçado quando você vai falar mini concluindo, é que ainda tem mais 10 horas de detalhes. É tanto detalhe que o português tem, cara, que é engraçado demais, cara. Ele vai te contar uma história.
eu acordei, saí da cama, botei 2 pés no chão. É muito engraçado a diferença cultural também de como isso se dá de detalhe. E fala que essas cartas tinham esse grau de detalhe mesmo. Na última coisa, deu tantas caixas de não sei o quê, falava da situação de Portugal, falava de outros familiares, cara. Isso se perdeu tudo, entendeu? Minha mãe que conta que ela lembra dela manuseando as cartas, que tinha essas informações das quintas, mas não lembra mais de nada, porque ela era criança. Né? Sim. Esse é interessantíssimo. A própria certidão de batismo é um documento fantástico. É muito legal. É lindo o documento, né? E aí, um exemplo, aí até já para um outro lado da minha família, né? Eu tenho uma certidão de casamento, por exemplo, dos meus avós, parte de pai, que é a coisa mais linda, e tu vê ali a assinatura, sabe, de cada um e tal. Aí você vê a quantidade de pessoas que estava naquele evento de casamento. É muito legal. Se você olha sem isso, um documento. Agora, quando você vai olhar o detalhe, eu descobri que o meu nome, né, o Knauer, né, ele tinha trema. O meu nome perdeu o trema. No U, né, tinha um trema. Quando vai mudando, então, né? Você vai vendo as origens. Poxa, eu sou um apaixonado por isso. E uma coisa que para mim é a essência da. Não quero falar de aliança portuguesa, não, tá? É falar de você aqui. Mas uma das essências que a gente tem, e eu não abro mão disso, eu sempre falo essa questão. A gente tem que acreditar em todas as pesquisas. Ainda que a família não tenha todas as informações. A gente tem que lutar pela pessoa, tem que lutar. É óbvio que nem todas a gente encontra. E não encontra por falta de subsídio. Falta de subsídio. Mas eu sou um apaixonado por isso. E a história da tua família conosco aqui é uma comprovação disso. De que, olha, eu tenho indícios, eu tenho algumas coisas aqui, e a gente vai, e demorou, mas a gente chegou a tomar essa certidão, agora chegou a outra, e tipo, vamos tirar da frente todos os impedimentos que eles estão colocando e não vamos desistir. E aquela que eu brinquei no começo, né, cara? É fazer a propaganda da aliança, mas é verdade, cara. Eu não tinha informação nenhuma, não é só propaganda da aliança, cara. É verdade, cara. Eu não tinha informação. Eu tinha que era da região do Rio Douro, Vila Rica, Rio Douro. Cara, e aí? O que é isso, cara? Uma província Rio Douro cruza Portugal inteiro, do norte todo. É o norte todo, é a divisa da Espanha inteira, entendeu, cara? Da parte de cima, então, cara, é ridículo. E é verdade, cara, e não é propaganda mesmo, é que foi, e acreditou, e etc, e foi correr, e aquele sistema na época, não, a gente vai primeiro faz a busca, depois da busca que a gente vai ver se... E é legal, primeiro você faz o processo da busca, cara, sem a busca, lógico que não tem nada. Sem a certidão, não tem como. E parece propaganda da aliança falando de Portugal, mas isso tem a ver com a minha vida para o Canadá também. Isso tem a ver com a mudança de história, por que eu dei entrada para ir para Portugal e por que hoje eu estou no Canadá. Porque é interligado essa a necessidade de sair do Brasil, mas as coisas, não é as coisas que aconteceram só politicamente, esse papo, nem vou entrar porque é chato e cada um tem opinião, mas a mudança que a gente teve de um país isolado, sem informações, que viajava muito pouco, no máximo era a Disney e as meninas nos 15 anos, na década de 2000, 90 e 2000, mas a gente não era um povo viajador, tudo bem que tinha preços de absurdos de voo, mas enfim, a gente foi um país isolado anos, voltando àquela conversa de América Latina. E muita gente, eu falo para minha mãe hoje fala, mas as pessoas nem pensavam isso aí. As pessoas não pensam, não é que a pessoa não queria, não tinha condição. As pessoas não tinham pensamento de morar fora. E tem uma questão, Leandro, importantíssima, histórica nisso também. Sabe qual? O Brasil, ele viveu um processo imigratório muito forte. Lógico, começamos lá em 1500, mas a onda imigratória, ela é século XVIII, século XIX, né? Início ali de 20, com as guerras e tal. Mas o grande ato, o grande fato histórico que mudou o comportamento do Brasil, a história do Brasil, foi a ida da família real para o Brasil em 1808. Aquilo ali fez a virada do Brasil. Nenhuma colônia teve. Brasil no mundo. Nenhuma colônia teve. O Brasil no mundo. O Brasil virou a capital de Portugal. Virou a capital de um país europeu. Nenhuma colônia teve essa capacidade. Várias colônias não teve nem visita do seu rei, do seu coisa. Não, várias não.
80% não teve nem visita do rei, não tem nem... E a gente tira esse fato, né, até novela, série, como se fosse uma grande piada. Aquilo ali foi o colocar o Brasil no mapa do mundo. E o que aconteceu? O Brasil começou a se desenvolver, isso falando de Dom João VI, depois a gente tem Pedro I e Pedro II. Pedro II, absurdo de desenvolvimento para o Brasil. E aí, olha só que coisa interessante. Se nós olharmos as ondas imigratórias, eu não lembro de cabeça agora o ano de nascimento, não sei se você tem essa informação também de cabeça. O ano de nascimento dos seus bisavós, você lembra? 90 e pouco, né? 1898, 1896, né? 1800, acho que é 1890 e pouco. Os dois, eu acho. Olha só que coisa fantástica. É a viradinha para o século XIX, para o século XX, né? E aí a gente tem uma onda imigratória de italianos. Foi justamente essa modernização do Brasil que virou notícia na Europa, e a Europa, que era totalmente agrária e via de guerra em cima de guerra, reino contra reino, império contra império, a Europa é toda fragmentada. Historicamente, cada povo, cada país fala o seu idioma e não quer saber do outro. E aquelas confusões todas, eles olharam para o Brasil como sendo um local para prosperar. O que a gente vê hoje em relação à Europa, em relação aos Estados Unidos, Canadá, era o inverso. O Brasil era um ponto de crescimento. Crescimento, prosperar. Fruto dos governos, vamos chamar assim, de Dom João VI, primeiro, e Pedro II. A gente estava falando o fato de Pedro II, né? A imigração da parte dos libaneses, dos sírios, etc., para o Brasil, se deu com a visita de Pedro II nos países para promover o Brasil. Cara, era fantástico. O cara viajava para promover o Brasil. As ondas migratórias veio depois da visita que ele fez na região. Cara, é muito... E como essa mudança, né, desses três imperadores, reis, etc., como que isso mudou realmente a coisa? E a gente sempre conversa, cara, o Brasil não é... A gente... Primeiro, depois a gente vai falar um pouquinho, né, assim, do meio do vira-lata, a gente acha que é muito ruim, outros acham que é muito bom, e o 880 não funciona, mas como isso, cara, a gente, nenhuma outra colônia teve, nenhuma outra colônia foi capital, e a família real viveu aqui, a corte veio completa, veio nobreza, a corte toda, os intelectuais, veio todo mundo, cara. Cara, qual país que teve isso, cara? Todo mundo sai da Europa, fugindo de Napoleão, fugindo da guerra. Cara, não tem. E você que falou, não teve. E as pessoas, por exemplo, só um detalhe muito rápido sobre línguas, sobre coisa, né? Eu estava numa reunião agora da empresa, aí o cara falou, pô, mas vocês não falam espanhol? Aí a gente, pô, qual é? Não, aí ele falou, não, eu sei que fala português, mas é o seguinte, aí o cara mandou bem, aí eu falei assim, porque teve a divisão do Brasil. Eu falei, porra, pelo menos o cara sabe sobre o Tratado de Tordesilhas, já é maneiro, já é maneiro. Aí eu falei, não, cara, mas não, porque tinha uma linha. Pô, eu falei, cara, pelo menos o cara viu a linha da divisão do Brasil da época, eu falei, opa. Abriu o livro, pelo menos. Abriu o livro, beleza, se perdeu depois na informação do mundo, mas... E aí ele falando, porque é do Brasil, não sei o quê, porque tem a estuda o negócio da vinda para as Américas, né, e etc. E tem essa informação, fala que eles estudam essa parte pequena, né, mas dos desbravamentos Itálias, Portugais e Espanhas com tem um ponto fantástico aqui também. Tem um ponto fantástico aqui também, que é o seguinte: Brasil, América, vamos dizer assim, dividido em duas, Portugal e Espanha. Só que por um período houve a chamada União Ibérica. Exatamente. Que tudo virou uma coisa só. Só que o que aconteceu? Os brasileiros / portugueses, né, os que falavam português, entraram pro lado espanhol. E aí invadindo se tornou. Poderia acontecer o inverso. O inverso, cara. Os espanhóis poderiam entrar e o Brasil se tornar um negocinho. Porque era muito maior, cara. Para dentro. Fábio, a linha do Tordesilhas, né, cara? A gente tá com um litoralzinho, cara. O resto todo do interior... A Amazônia inteira é nossa por causa
E faltou um pouquinho de ambição na galera do Sul e do Centro-Oeste. Não dava para levar geral, cara. A gente ia ficar com o Atlântico e com o Pacífico quase, as duas E saídas. é verdade mesmo, né, cara? E eu fico brincando, né? Quando a gente anexou a Cisplatina, né? A brincadeira com os uruguaios, mas chamar eles de Cisplatina, eles ficam putos, né? Mas quando anexou a Cisplatina, cara, a gente devolveu o Uruguai. O Brasil não teve guerra de retomada da Cisplatina. A gente devolveu, porque não tinha apoio popular, cara. As pessoas falavam espanhol no Uruguai, na Cisplatina, não tinha integração ali embaixo. A gente tomou, é meu, mas, cara, eu vou fazer o que com isso? Não tinha apoio da população, não tinha apoio do governo, não tinha apoio das províncias ali, das capitanias do Sul. Cara, a gente devolveu, cara. A gente devolveu. Tem ideia que é isso, cara? A gente devolveu. Imagina a Rascaeta jogando na seleção brasileira, cara. Que furada. O Lucas Abreu seria realmente brasileiro. Não, brincadeira, mas é sério, cara. Luizito Soares. Cara, era nosso, de verdade, cara. A gente devolveu. Era só. Cara, nenhum país devolve terra, né? E o Brasil devolveu um pedaço de terra. Aí os uruguaios vão ter, logicamente. A história tem várias linhas, né? Não foi só devolver, não foi fácil assim, mas realmente não teve apoio nenhum popular e foi devolução, não teve guerra nenhuma para retomada inversa. E aí você vai começando como é que a história é fantástica, cara. A história do Acre. E essa questão, Leandro, do Brasil, né? A gente fala, o Brasil é um país miscigenado, né? O Brasil é um país multicultural. Costumo dizer que o Brasil é o encontro das nações, né? No Brasil você tem o israelense e o árabe coexistindo. Você tem sei lá, o espanhol e o português, que por muito tempo não se entenderam, lidando muito bem, né? Ou seja, você tem o chinês e o japonês, né, que também não se dão bem, mas no Brasil vivem pacificamente. Os problemas que nós temos no Brasil não são frutos de imigrantes, são problemas gerados pelos próprios brasileiros, vamos dizer assim. Pelos próprios brasileiros. Não temos problemas nesse sentido. Cara, né? pela nossa ali, pela histórica, né? Brasileiro / português, porque foi gerado ali, mas, cara, toda a mudança, todo o fim da escravidão, a escravidão, o problema vem realmente dessa época, né? Como que se deu o fim da escravidão, como que se deu o fim do império com golpe. Aí vai entrar em política também. Mas, cara, golpezão do mal, cara. Era império mal, cara. Ó, a gente vai tomar aqui, vai embora, porque vai tudo nosso. E é assim, cara. E tudo como se deu isso foi problema. Mas não foi problemas de imigração, não foi problema com países vizinhos, não foi problema de guerra. Tem um time-lapse, né? Acho que é time-lapse o nome, né? Que vai mostrando a área do Brasil perante ao tempo. Aquele negócio, cara, é sensacional, porque a gente toma tudo, volta, aí a parte vem, aí a parte da Espanha vem, aí lá na Colômbia, não sei o que, vai para dentro da Amazônia, depois volta. E como que isso foi louco demais nesse período, cara? Como que tudo fruto desse... E o nosso problema é realmente esse. Eu fico vendo aqui no Canadá também, aqui no Canadá, cara, o que a gente acha que tem no Brasil, cara, aqui é desesperador. Cara, é todas as línguas do universo de verdade, é cada um rosto, cara, é até meio esquisito, assim, porque é muita gente de fora, cara. É muita gente de fora. Tá, mas a deles começou realmente, não é nesse século, mas foi nesse século. Recente. Foi no século passado, né? Teve tudo bem, mas era ali a França, mas eu acho que é mais recente, cara. Eu não lembro de uma grande fluxo migratório em 1800 e pouco para o Canadá. Teve em 900 todos. O fluxo português para cá foi em 70 e pouco, acho que 60 e pouco, 50 e pouco, 60 e pouco. Teve até 50 anos, teve até uma comemoração do presidente português, acho que no ano passado, do tempo da primeira... onda, né? Primeira onda migratória. De português, acho que foi isso, cara, 50, 60, 70, enfim. Então, assim, deve ser pós a Revolução dos Escravos, possivelmente, ali. Foi ali do período de pobreza, lá, abril, aquele final ali das ditaduras ali, e teve essa grande fluxo. Mas, cara, como que é engraçado, né? A gente fala assim, a gente não tá, floreando o Brasil, que tudo deu certo, tal, não sei o quê. Cara, enfim, racismo, etc, etc. Cara, mas realmente as pessoas coexistem muito diferente. Sim, as pessoas coexistem. Aqui eu tive a oportunidade de japoneses e coreanos, e eu fiz uma brincadeira, o cara fala, cara, a gente não gosta muito dos coreanos do Sul, né?
japonês. Eu falei, cara, historicamente, cara, o cara tem 20 e poucos anos, cara, não tem lógica não gostar de uma parada histórica lá. Mas, enfim, Israel, e isso realmente no Brasil era... Agora não. A polarização dos últimos 15 anos, tudo ficou muito polarizado. Cara, mas há 20 anos, cara, política. Nem se falava De onde isso. que país é? Se você é árabe, se você é judeu, lógico que sempre teve, de forma familiar. Cara, mas era muito detalhe. Japonês, coreano, tanto que brincava, tudo igual, preconceito, racismo e tal. Mas era brincar. Cara, ninguém se ligava, o chinês não fala com o imigrante japonês. Não tinha muito esse... lógico que tem racismo, lógico que tem tudo, lógico que não é o... Mas não tinha essa separação muito grande entre a os gente povos. fazia dessas coisas humor. Né? A gente fazia dessas coisas humor, fazia dessas coisas, né, motivo para rir. O cabelo. A gente fazia, né, essas coisas. E aí isso inclui a capacidade do brasileiro de se adaptar, né? Porque a gente sempre soube lidar com o diferente. A gente está acostumado com lidar com pessoas diferentes. Eu não tenho dúvida, como que até a gente fica falando sobre cara, o cabelo aqui, cara, sério, no meio da live fica ajeitando o cabelo, cara, pô, tirar depois, tranquilo, também para ficar bonito, cara. Tá legal. Mas como a gente consegue, os executivos brasileiros, né, conseguem ter sucesso nas empresas do mundo, e isso na história, isso é fato, consegue ter cargos de gerência, diretorias, o cara da Volkswagen vai para não sei quem, o cara da não sei quem fica... Porque, cara, o mercado brasileiro e os desafios do Brasil foram diferentes de qualquer coisa. A gente formou um povo, não é puxando o saco, falando bem, né, falando mal, tanto que eu estou fora do Brasil, mas, cara, é inacreditável a capacidade de se reinventar que a gente teve historicamente, desde o descobrimento até tudo que a gente passou e passa até hoje, a capacidade. Isso é fantástico, cara. Sem dúvida, sem dúvida. É fantástico. E, assim, eu acho que não sei o teu pensamento, mas eu vejo que o brasileiro que sai, ele sai com, em sua maioria, claro, ele sai com um aperto que é o seguinte, cara, o Brasil tinha tudo para dar certo. O Brasil, ele vive dessa coisa de eu sou o país do futuro, país do futuro, país do futuro. Só que, um exemplo, talvez a nossa geração, você é um pouquinho mais velho que eu, mas 10 anos, mas a nossa geração talvez foi a última geração que pôde brincar na rua, sabe? Que pôde andar tranquilo. E dos últimos 30 anos para cá, a violência disparou de uma forma assustadora. Então, quando você deixa de ter segurança, no final das contas você fala assim, não faz sentido, porque o que eu trabalhar para conquistar, alguém pode vir me tomar, e não só me tomar, pode me matar. Matar sua família, é bizarro. Você tem filhos... Cara, é inacreditável. E tem lá teorias agora, falando que eu falo demais, né? Teorias, né, cara? Cara, tem pirâmide de Glasgow, né? Que mostra Glasgow é no Reino Unido. A pirâmide que mostra coisas de necessidade, né? Cara, segurança, alimentação, cara, isso é a base da pirâmide. O carro, o dinheiro, a coisa tá lá em cima, cara. Tá na ponta lá de cima. Se você não tem a base, cara, tua vida tá acabada, cara. E isso é estudado no marketing, por exemplo, a pirâmide, mas, é exatamente isso, cara. Se você não tem a base da educação, e o que você falou, né? O nego falou assim, mas teve a Rio 92 e já era perigoso demais, que tinha tanque, teve que fazer não sei o quê para ter coisa. Cara, a violência era muito diferente. E as pessoas não entendem e querem suavizar. E aí a pessoa, não, mas você está romantizando a violência do passado. A violência do passado era muito diferente da violência de hoje. A diferença no Rio de Janeiro, por exemplo, que eu posso falar, a violência, existiam mortes, existiam assassinatos, sempre existiu tráfico, sempre existiu lá, pós-ditadura, pós-coisa, a facção lá que se tornou a partir lá da junção de políticos e presos comuns, etc. Cara, sempre teve, cara, só que era muito diferente. E isso foi escalando de uma forma por vários motivos, não só da violência sozinha, os bandidos, o nego fala que a culpa é dos bandidos. Cara, bandido não se cria sozinho, não se faz sozinho, e enfim, de novo política, mas é chato. Mas não evolução, cara, tá insuportável. Tá insuportável o Brasil, cara. A gente perdeu totalmente a mão.
Igual você falou aí, da violência. Cara, não é violência, é desespero. É túnel fechado, é Avenida Brasil fechada, é todo mundo. Cara, aquela cena da última no Rio, aí o nego fala, mas só no Rio que acontece. É porque no Rio passa na TV, né? Eu morei em Goiás, eu morei no Paraná, e só não passa na TV, né? Todo mundo sabe, acontece, mas o jornal não passa, porque o jornal realmente tem influência do governo do estado. É que no Rio é bonito. A página policial de São Paulo, as 4 páginas, por exemplo, da Folha do Estadão, quando era papel, era uma de São Paulo e 3 do Rio. Pô, meu irmão, se naquela época não tinha notícia violenta para passar de São Paulo, pelo amor de Deus. Então, assim, as páginas. O Rio, mas os caras não propagavam, não davam propaganda. O Rio sempre vendeu mais, mas, assim, voltando ao papo que importa, cara, não dá para você estar passando de um ônibus ou de carro e tá todo mundo deitado na Avenida Brasil durante 5 quilômetros fechado, tiro comendo, nego deitado no guarda-reio ali. Cara, mas é no Rio. Cara, nos outros lugares é de forma diferente, mas é surreal. E aí a gente vai entrar agora no mundo Canadá, né? E um pouquinho. E se eu tiver, você pode me cortar, cara. Eu vou falar isso várias vezes. Nem precisa tirar, senão eu falo. E nem precisa tirar do vídeo. Cara, mas assim, a busca da segurança, para mim, é o básico. E todo mundo, quando fala de Portugal, e eu vou te falar um negócio: Portugal é mais seguro que o Canadá. Aí as pessoas. Sério? É sério. Os níveis de criminalidade de Portugal, e eu não sabia. Eu fui sabendo há uns 6, 8 meses atrás, que eu fui dar uma olhada e etc. E agora para a live, quando eu fui olhar, e eu falei, cara, vou fazer essas comparações, né? Para as pessoas terem a ideia, por que Canadá, por que coisa, por que Estados Unidos, por que... Portugal é mais seguro que o Canadá, muito menos assassinatos por população, né? Logicamente tem que contar, aqui tem 4 vezes a população de Portugal. Mas proporcionalmente é menor, roubo é menor, assassinato é menor, crimes violentos é menores. E quando você pensa, você não pensa nisso, cara. Você vai falar Portugal, mas a economia de Portugal, existe um mundo Europa, né, de um salário mínimo mais baixo, que é diferente um pouquinho da América do Norte, aqui com os 2 países, que realmente os salários são maiores e etc. Mas existe um conformismo ali que dá certo ali, né? Espanha, Portugal, Itália, mesmo com salários mínimos mais baixos, mas uma qualidade de vida... Uma política de bem-estar social que funcionou, né? Vamos dizer assim. Funcionou, né? Cara, não precisa o cara ganhar 4 mil euros, que o cara não ganha, vai ganhar 800, 900, 1.200 e etc., mas ele consegue ter vida. Hoje Portugal está um pouco mais caro, tu bem sabe, muito mais caro do que há 5 anos atrás, minha irmã fala do que há 3, 4 anos atrás, e principalmente pelo problema de moradia, que é um problema que atinge o mundo, né? E nego acha que é só Portugal, só o Canadá está com um problema gravíssimo, cortou todos os programas de imigração, por causa do problema, tudo desencadeado pelo problema de moradia, aumento de preços em geral, mas problema de moradia. Não só a falta de trabalho, mão de obra. A primeira coisa quando dá errado no mundo, cara, nego põe culpa no imigrante. América para os americanos. É o diferente. Bota no culpa no diferente. Canadá para os canadenses, Portugal para os portugueses, e é assim. O mundo é assim. Alemanha para os alemães naquela época e agora, e todo mundo é assim. Mas é um problema mundial, aumentou. Mas existe um bem-estar realmente. Os preços, por exemplo, mercado. Portugal é mais barato que aqui. Logicamente, o salário também é mais barato, tudo bem, mas não importa. Mas os preços são mais baratos, o salário é menor, ok? Mas como que é legal você começar a comparar, né? E agora, como é a aliança global também, a empresa, né, cara, a aliança de tudo, mas principalmente começou com português, agora italiano, isso aqui, mas como tem as diferenças, cara, que você tem que pensar muito na hora de você escolher. O que você quer? Porque você sabe muito bem, você está com você tem 2 filhos, né? Tenho 2 filhos. Um de 11 e um de 5. E eu tenho um casal de portugueses também que está lá, o casal de brasileiros que foram para lá, também diferente, cara. Casal de médicos brasileiros, bem-sucedidos, moravam no Rio de Janeiro, já tinham mudado para Saquarema por uma questão de segurança e vida, e de lá saíram para Portugal, consciente da mudança, com 2 filhos também. E como que essa mudança, o que você quer? Porque para você mudar, eu sempre falo isso, cara, você conseguir a cidadania, para mim, não tem discussão. Se você vai mudar ou não, de novo, propaganda, cara. Propaganda. Alerta de propaganda, tem que botar assim, propaganda. Mas, cara, conseguir a cidadania, não tem discussão. Porque você tem que ter opções. Porque não é para agora, cara. Não é para esse ano.
Não é para esses 6 meses. É que você não sabe o que vai acontecer no mundo daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, cara. Você não sabe o que pode acontecer no Brasil, o que pôde acontecer há pouco tempo atrás. Você não sabe o que pode. Então, você tirar uma cidadania, uma italiana, uma portuguesa, cara, não tem discussão. A mudança aí, eu acho que já tem que pensar mais. Eu acho que você tem que pensar mais. Por que tem que pensar mais? O que você quer, cara? O que você quer? Por exemplo, a gente conversou da outra vez, né? Live remarcada. Cara, eu tô numa cidade a 80 quilômetros de Toronto, que a minha internet é ADSL 10 mega. A ADSL, aquela do fio de telefone, que tem que conectar o modem meu é desse tamanho aqui, e eu estou a 80 quilômetros. No Brasil é impossível, numa cidade de 3 mil habitantes, você não ter fibra ou rádio com velocidade boa. Porque o Brasil é um dos países com mais quantidade de provedores de internet. É ruim, é bom, cara. É caro, é barato, não interessa, mas todo mundo tem velocidade, internet. Mas a qualidade não é boa. Cara, então tá bom, a qualidade é boa só em Toronto, nas cidades vizinhas é ruim. Aqui o meu caso, por exemplo, né? Portugal, por exemplo, né? É difícil você ir no lugar, minha irmã vai lá para a quinta lá dos avós do marido dela. Cara, e tem internet, tem celular, chega, né? E coisa. E o Canadá, você pensa assim, pô, vou chegar lá, vai. Tudo bem, é grande demais, não é tão povoado, é difícil, 40 milhões de habitantes, num país gigante, congelado a maior parte do tempo. Mas também, cara, tem infraestrutura, é legal, as estradas são maravilhosas, realmente. Um pedaço de asfalto, eu juro por Deus, cara. Os caras vão quebrar para fazer uma obra, o pedaço de asfalto é desse tamanho, cara. Enquanto o nosso é 2, 3 dedos, aqui é desse tamanho. Tudo bem que tem congelamento, cara, mas é inacreditável. Mas a infraestrutura não é isso tudo. E você ficar comparando é muito chato, Fábio. Portugal e Brasil. Porque no Brasil eu tenho pagode, no Brasil, cara, eu amo escola de samba, cara. Mas assim, cara, é outro país, cara. Porque no Brasil não tem isso. Porque no Brasil tem pão de queijo. Tá, Portugal tem em todo lugar, até aqui tá vendendo em mercado comum. Mas eu não tenho não sei o quê. Mas o Guaraná Antártica, essas bobeiras que nego se prende, cara, não é comparação, cara. Você tem que ver o que tu quer pra minha vida. Eu quero segurança, eu quero meu filho, eu quero qualidade de vida, eu quero uma educação melhor, eu quero não precisar pagar tanto de faculdade, ou eu quero que meu filho volte da faculdade 10 horas da noite quando acabar tranquilo, com segurança. Isso não é só no Rio, cara, em todo lugar, cara. Cidades menores, cara. Você vê metades menores, norte, nordeste, centro-oeste mesmo, que, cara, bang bang, real, interior do Rio, interior de qualquer lugar. Então, assim, as coisas ficaram complicadas. Você vê, Leandro, que uma questão interessante é a seguinte. A gente, né, não é exigente. O ser humano, cara, ele quer não morrer. Ter o que comer. Ele quer aprender, no caso da educação. Ele quer ter o que comer e quando ele ficar doente, ele quer poder se curar. Saúde, cara. Ou seja, isso, é tudo para sobrevivência. Cara, só isso, cara. É a pirâmide, cara. Mas lá, cara. Todo ano, ou de 2 em 2 anos, ou de 4 em 4, nós ouvimos essas mesmas promessas. Então, assim, o problema do Brasil, cara, sem dúvida, e eu não estou falando de direita, de esquerda, de centro, de não sei o quê, é a classe política, claramente. É quem nos lidera claramente no Brasil. Porque eles são permissivos e incompetentes. Nós somos liderados, nós temos grandes brasileiros, como você acabou de falar, grandes líderes de empresas e tal. E, cara, parece que os piores nos lideram politicamente. Né? Isso, lógico, não quero colocar todo mundo no mesmo balaio, mas com pouquíssimas exceções, ou exceções sem força, sem capacidade de comando, digamos, e a gente é arrastado. A gente está falando aqui de 30 anos, de 40 anos. Porque se você for pensar assim, no começo do século, cara, tem que esquecer também o passado, que todos os países tiveram. Cara, vamos pensar dos 40 anos, cara. Só piorou. Eu estava falando assim, toda cidade ou todo lugar tende a ter melhoras e piores. Melhorou o trânsito, melhorou a infraestrutura, piorou a violência. Sempre, cara, eu não vejo. O Brasil, ele não melhorou em nada assim. Melhorou sim. Cara, se você pensar, segurança, pior. Educação. Pior. Todos os líderes hoje falavam que estudaram em escolas públicas e foram grandes, tiveram grandes professores. Hoje você não pode falar a mesma coisa. Cara, e aí vai entrar política, lógico, pagamento, salário. Aí nego vai falar, mas o professor, cara, ganha miséria, ruim, é condição horrível. Minha irmã é professora, minha irmã foi professora do Estado, professora do município, professora do colégio particular, está em Portugal agora. Cara, e se você ver as condições horrorosas.
condições Leandro, de seguranças horrorosas. Olha só esse recorte histórico. A gente falou de 1808, aí vamos falar de 1888, que é o 15 de novembro, que acabou de ter, né? A proclamação da República. Nesse período aqui, o Brasil ele era procurado. As pessoas vinham para o Brasil. Vinham para tentar. Aí a gente vai falar agora de 1889, 89 ali, até 1989. Aqui o Brasil viveu ditadura, 1000 tentativas de golpe, uma confusão do caramba, mudança de capital, endividamento e não sei o que lá. Aí a gente tem a redemocratização. Já começa um impeachment. Depois não sei. Meu irmão, é só porrada, meu. É só porrada. É só porrada. E aí ele fala assim. Claro, por que está dando errado? A classe dominante é o reflexo do povo. Cara, é e não é. É e não é. Tem a característica do brasileiro, do jeitinho, de tirar vantagem. Cara, mas isso é histórico também, é cultural, é uns exageros, é preconceito, tem um conjunto. Mas se você vê, cara, eu estava vendo uma reportagem ontem de 35 senadores, de senadores, ex-presidentes e governadores, não sei o quê, 35 estão ligados, a família está ligado à escravidão. Ou foram donos de escravos, ou tiveram escravos, etc. Cara, 35, 38. A FHC é um deles. Cara, tem vários senadores, vários governadores. Minha família, não. Mas você vê que no Brasil, essa classe de político, cara, nós temos senadores, tem o dobro, 48, né? 26, 52, sei lá. Mais governadores, mais 20. Beleza, de 100 e porrada de ex-presidente. Cara, 35 são dessa parte que tiveram escravos, ou foram donos de escravos, ou tiveram ligação com a escravidão. 30 e pouco numa coisa ali. Aí mostra o nome, aí pegou os principais, né? Os ex-presidentes, alguns governadores. Cara, então assim, quem está no poder hoje é a mesma galera que ficou no poder no passado, que mantém-se os seus Collor. O Collor é um dele lá, que tinha fazenda, tinha escravo, tinha engenho. As famílias são as mesmas. O poder é o mesmo. Não se tem interesse nenhum de mudança, cara. Era a nobreza anterior que vivia em cima de miséria e exploração, que se mantém. Cara, você pode ver, cara. O cara morre, o ACM morreu, é o neto. O coisa morreu, o Campos morreu, é o filho. E a política é assim, cara. E Bolsonaro, qualquer coisa. E não é porque Bolsonaro, eu estou falando de vários partidos, várias pessoas. Cara, a classe política se mantém restrita àquelas famílias, cara, do século, cara, de 30 anos atrás. Não tem interesse de mudança, cara. Ninguém quer mudar o status quo, bonito falar isso. Ninguém quer mudar esse status, cara. Nego quer manter isso. Povo embaixo, a gente aqui em cima, pro resto da vida. Só que assim, cara, é um caminho sem volta, né, cara? Um inferno para a própria segurança, para a política, para coisa, para a vida, né? E aí hoje a gente está aqui em 2024 falando com pessoas aqui, nossa audiência, que querem sair. Que cansaram, que desistiram, que... Todo mundo fica, todo mundo queria vir, após Segunda Guerra Mundial, um fluxo absurdo, até os 70, 80 chegava uma galera, chegavam alguns portugueses perdidos ali, e etc. Cara, isso, aí agora a gente tem problema, né? A imigração é mais, igual a imigração de todo mundo, do Brasil, né? Países em guerras ou com dificuldades, como alguns países da América Latina, etc., mas também todo mundo tentando dar o salto, né? Eles passando por problemas políticos e etc., e guerras e fome, indo para o Brasil, que é com certeza melhor, e a gente tentando coisa. Então, existe, por isso que falar mal de imigração é uma palhaçada, né? Porque os caras estão tentando ir para um país melhor e a gente está tentando ir para um país melhor, e o mundo é assim, cara, o mundo é globalizado, não tem mais fronteira. O Brasil é meu. Cara, o Brasil não é seu. Brasil dos brasileiros. Não tem mais isso, cara. O Brasil é de todo mundo que quiser mudar e tiver visto legal. Igual você falou, a gente conhece. Você está preocupado com os Estados Unidos? Você falou, não, cara, porque eu trabalho com legalização, com visto. Você está preocupado com mudança em Portugal? Não, porque eu trabalho com pessoas legais que querem mudar através de vistos legais. Então a gente não precisa se preocupar com o que não é legal, né? E imigração é isso, cara. E quando eu vim para o Canadá, voltando agora para o mundo canadense, cara, as mudanças são demais, cara. É um país menor, a mentalidade é totalmente diferente. Cara, a língua, Fábio, eu não sei se você teve a oportunidade de ficar muito tempo num país de língua diferente. Cara, é desesperador você não conseguir se expressar. Eu sou Leandro em português, em brasileiro.
Cara, eu sou Leandro em inglês. Leandro em inglês eu sou chato, não sei falar, não sei rir, não sei fazer nada. Você muda a sua personalidade, cara. Quando você fala em outra língua, você muda a sua personalidade. Porque restringe o vocabulário, né? Então você não consegue se expressar como gostaria, né? E você fica mais simples, você fica limitado. E tem os estudos de linguista que fala que aí, nego achava que primeiro a sociedade que criava a língua, e coisa, mas agora pensa-se que as línguas fazem o seu jeito de pensar, né? Então, a galera que pensa por causa do inglês, a galera pensa assim por causa do português. Cara, é muito legal isso, saber que é de cima para baixo, foi de baixo para cima quando se criou a língua, mas depois agora é de cima. Então, assim, cara, como que é diferente? As pessoas pensam diferente, cara. Por exemplo, vou dar 2 exemplos assim de expressões. No Brasil, quando você quer tentar alguma coisa, você fala assim, cara, eu vou tentar fazer. Já é meio assim, cara, vou tentar, não sei se eu vou conseguir. Primeiro parte de insegurança, falta de confiança e às vezes por não querer, que a gente tem muito isso, a gente vai falar só um pouquinho, eu sei que daqui a pouco vai ter 3 horas de live, mas vai para cortar muita coisa. Mas, cara, aqui a expressão, cara, é o do my best, eu vou me dar o melhor. Só a expressão que você usa já é diferente. O eu vou tentar e eu vou dar meu melhor já é diferente. Quando você fala assim, vou dar... isso, cara, eu estou meio que escrevendo, que nem um louco, as diferenças, estou fazendo tem uma planilhinha aqui que eu estou falando o que para mim muda muito. Tem uma coisa que por exemplo, você pode ver se isso está errado? Aí a pessoa fala assim, cara, vou dar uma olhadinha. Cara, vou dar uma olhadinha. Não é que é ruim, que a pessoa não vai olhar. Cara, mas a expressão é vou dar uma olhadinha. Cara, aqui é assim, eu vou fazer o double check. Então, assim, eu vou checar 2 vezes, porque teoricamente eu já chequei na primeira. Então, até isso as coisas vão mudando, cara. Como a língua, e isso é difícil quando você vai escolher um país, quando você vai para Portugal, quando você vai para Itália, quando você vai para Alemanha, quando você vai para Polônia, quando você vai para qualquer lugar. Como eu que já é ouvi difícil... uma questão em relação ao francês, que o francês ele é muito crítico, não sei se é verdade, mas eu já ouvi isso, de um francês, né? Ele parece ser muito, né? E aí eles falam assim, em relação a uma comida, por exemplo, quando eles comem, ele não fala que tá bom, ele fala assim, ó, não está ruim. Eu ia falar o próximo. Quando essa era o próximo, que tem a ver com bom e ruim. Olha como é que é louco esse negócio. Quando você pergunta aqui a pessoa, em Portugal é assim, você está bem? A pessoa, porque está muito ruim, difícil, porque a vida está aí conta a história, é tudo negativo. Quando você fala para o brasileiro assim, você está bem, vó? Não sei o quê, estou levando, porque essa vida está difícil, quer dor em tudo quanto é lugar. Remédio, tá. Cara, é muito engraçado. E isso é cultural. Aqui, quando você pergunta para uma pessoa, que aí tem a ver com o que você falou, que é, você está bem? Eles não falam assim, I am well, I'm good, coisa, que tem várias coisas. Português usa fine, mas não pode usar fine, usa bem, blá, 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 blá. Eles falam assim, not bad, not bad. No so bad. Igual tu falou, cara, não tão mal. Não mal, não mal. Então, assim, não estou bem. Cara, tem várias diferenças de língua cultural que determina mesmo. Como que a autoconfiança aqui é um pouco maior, né? Eles se acham, quando a gente vai falar de Brasil, aqui para eu conseguir emprego demorou muito, cara. Eu passei, cara, um bom bocado depois que eu mudei para conseguir emprego. Porque eles dão muito valor à experiência canadense. Cara, o Canadá, não é falando mal, falando bem, etc., mas, cara, o nível de serviço aqui é muito baixo. Só que eles acham que é o top do planeta. Eles acham que é o top, que eles chamam o custom service. Cara, se eles soubessem o tanto que é ruim, mas é ruim mesmo, é ruim que você, num boteco pé sujo do Rio, eu não estou brincando, cara, boteco pé sujo, tudo bem que a gente já tem fama de boteco pé sujo ser bom, mas, cara, eu vou até mudar, porque boteco pé sujo, o atendimento é sempre bom, cara, mas numa loja ruim, cara, a diferença é tão grande. E eles acham isso massa. Eles acham que aqui eles têm muito... que eles são... E aí você vê, para onde você já foi? E aí vem um pouco do Brasil também, cara. Vem uma galera imigrar para cá. O canadense, ele vai muito ali para os Estados Unidos, que é fronteira, né? É a maior fronteira do mundo. Canadá e coisa. Tem a fronteira lá da Rússia com a galera toda lá, com os países nórdicos, com a Ucrânia, blá, 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 blá. Mas aqui é a maior fronteira do mundo, né? Estados Unidos e Canadá. Então, essa troca de fronteira ali é mais comum. Mais comum, mas também não é tanto assim. O canadense viaja muito. Cara, não tanto.
A gente começa, quando a gente muda, a gente acha que a gente vai para um país, que todo mundo é viajado, que todo mundo sabe tudo. E você vê que são pessoas que tem uma galera grande que não viajou, que não tem conhecimento sobre o mundo. Isso é legal na hora que você vai escolher um país. Por isso que é legal passar 3 meses, 4 meses, e não 10 dias, 15 dias, 20 dias. Uhum. Se realmente você vê se você está dentro da cultura. Né? E agora, voltando para Portugal muito rápido. A cultura portuguesa é muito parecida da cultura brasileira, cara. Eu sempre achei que era outro país. Porque Portugal, cara, é muito igual, cara. É muito igual, cara. Minha irmã fica contando a história, meus amigos, como que fala, como que age, o papo do serviço público, o tempo, a demora, o atendimento, cara, as coisas, e culturalmente, cara, é muito parecido. Não, só que você vai para outro... jeito de dirigir do carioca, tipo, querer passar, não dar passagem. Eu comecei a observar muita coisa do carioca, do comportamento do carioca, com semelhanças com o português, porque também a gente foi a capital do Império. Cara, eu não tenho dúvida. Então a gente teve essa influência forte também. E aí a pessoa do Sul pode falar assim, de Santa Catarina, do Paraná, pô, não vejo tanto. Talvez, realmente. Cara, mas vai ter o alemão como referência, vai ter o italiano, o polonês, o italiano. Isso. Cara, mas o Rio de Janeiro é inacreditável. O Muito Rio, São Paulo, mas São Paulo teve muito italiano. Mas o Rio de Janeiro é impressionante. E um pedaço do Nordeste ali é impressionante a proximidade que a gente tem com Portugal. Então, a parte de cultura, a parte de coisa, cara, Portugal se torna... E o Canadá, quando você vai... Oi, desculpa. Você ia falar sobre o Canadá, eu ia fazer uma pergunta sobre o Canadá. O Canadá, ele tem uma questão curiosa, né? Porque ele é um país bilíngue, né? Ele tem o inglês e o francês. Ele não é um país bilíngue. Aí que vem... A gente é enganado a vida toda, né? O Canadá é bilíngue. Cara, o Canadá é bilíngue no papel. Cara, a gente vai conhecendo muitas coisas, cara. As coisas vão mudando muito. Você vai conhecendo... Cara, a gente sempre acha que os outros países é o top, porque a Suíça, porque Portugal, porque a Itália, porque... Cara, aqui existe uma província francesa que é Quebec. Grande, importantíssima. Cara, é aí. Que é Montreal, que tem Montreal, né? Montreal, então. Quebec City. Essa é a província do francês. No Canadá só existe realmente uma província bilíngue, que é New Brunswick, que é no lado direito de Quebec para o Atlântico, que é uma província realmente bilíngue. A população fica nos 50-50 quase. Só. O resto fala inglês. Inteiro. Tudo inglês. Porque é isso que eu ia te perguntar, porque assim, historicamente, França e Inglaterra sempre se odiaram, né? Guerra em cima de guerra. E no Canadá eu entendi até então que tinha essa coexistência pacífica. Não tem uma coexistência. Eles aqui, a parte inglesa odeia a parte de Quebec, fala mal, os quebecois. Aí, como disse os quebecois, que eles se acham muito franceses, que eles se acham europeu, existe essa briga normal, talvez um Rio, São Paulo ali, uma bobeira daquelas, mas aqui é muito, porque aí muda realmente, porque a cultura é totalmente diferente, cara. Quebec e o resto do Canadá é muito diferente. Comida é diferente, as pessoas são diferentes, a língua é diferente, as pessoas pensam diferente, as pessoas se expressam de forma diferente, as pessoas têm um humor diferente, tudo é diferente, realmente. E tem essa rixazinha. Então, aí o governo nos últimos tempos está tentando realmente, porque o primeiro-ministro é de Quebec, né? O pai dele foi presidente, ele é primeiro-ministro, e ele é de Quebec. O Trudeau, né? O Trudeau. O pai dele também foi primeiro-ministro, a gente vê essa história. Né? É igual no mundo todo. Todo mundo todo. E que é engraçado isso, né? E eles a monarquia democrática. A monarquia democrática. E o engraçado aqui, cara, aqui faz parte da Cosmos, sei lá como é que fala, né? Da parte dos países que ainda são do Império, né? Não tem poder, mas aqui eles prestam saudação à rainha, a nota de coisa. Comunidade inglesa, né? Né? Cosmos, um negócio. Só que é engraçado, né, cara? Porque cada estado tem um cara da rainha, que não faz nada, só ganha dinheiro do governo para ser, mas ele não manda em nada. Mas quando o primeiro-ministro é eleito, ele tem que ir lá jurar a rainha, só que o cara não pode fazer nada. Eu não concordo, não interessa, foi votado. Então, assim, é um poder do Império, e tem várias figuras do Império que não mandam em nada, entre aspas, mas existe ainda essa figura, você ainda jura a rainha, você ainda as notas ainda tem o rosto da Elizabeth, algumas coisas assim.
E como que é engraçado, né? Essa mudança, cara. Eu sou do Império, não sou, eu tenho tudo próprio, mas eu tenho várias figuras do governo que são do Reino Unido, que são... Então, cara, é muita novidade, assim, infraestrutura, como que o país se dá, as coisas boas, as coisas ruins. Por exemplo, aqui tem 3 tipos de mercado, cara. Enquanto Portugal tu fala, minha irmã fala, todo mundo fala que tem 10 redes, 12 redes, e existe uma coisa, cara, aqui tem 3 redes de mercado. Walmart, Loblaws, que tem várias marcas. Por exemplo, eu quero, de verdade, cara, eu não tô brincando. Cara, feijão. Cara, tem 2 feijões, 3 feijões. Cafés, tem 4 cafés. E aí ele fala, mas, cara, juro por Deus, o mercadinho de bairro no Brasil tem 30 vezes mais coisas do que um mercado. Mas você acha, Leandro, que isso é por uma questão de logística? Porque deve ser difícil a logística para ir, não? Cara, além da logística, é a coisa que ninguém te conta, né? O Brasil é ruim, né? Vamos liberar o mercado. O povo só quer liberar o mercado para país fudido. Desculpa a expressão, para país pobre. Para nego ganhar mais dinheiro. Porque aqui o mercado é totalmente restrito. As importações são totalmente controladas. Protecionismo mesmo, então. Total. Aí, cara, vai tentar exportar milho para os Estados Unidos, cara. Você não vai porque lá produz milho. Você vai exportar o que os Estados Unidos quer que entre. Então, essa história também que a gente aprende, que a gente tem que se liberar, Milei da vida, sabe qual é? Vamos abrir tudo. Cara, isso é só para nego ganhar dinheiro, porque todos os países são protecionistas, cara. A Europa, o que aconteceu agora no G20, G29, Coop lá? A França foi parada porque acordo entre a União Europeia com o Mercosul. Aí a França foi parada inteira, todo mundo contratou na rua, porque, cara, a França é o país mais agrário, né, da Europa, e etc. E produz... Cara, vem produtos mais baratos, quebra o mercado. Então é o seguinte, todo país é teve uma confusão agora, tomei por fora, mas tem uma confusão agora do Carrefour, falando para não comprar carne dos países da América lá do Sul. Tipo, Cara, tem várias... Aí o pessoal daqui, boicota o Carrefour, aí fica essa confusão. Cara, mas é sério. Cara, nego parou a França agora por causa do acordo do Mercosul e da União Europeia, cara. Então, assim, todo país é protecionista, cara. Então a gente às vezes pensa que o Brasil tem que... Cara, não, cara, o Brasil tem que se proteger, todo mundo tem que se proteger. E às vezes a gente não tem essa ideia. Então aqui, as marcas são pouco... A logística é difícil, por exemplo. 90%, sei lá, 70%, não sei a balança comercial certinho, mas é tudo com os Estados Unidos. A parte de frutas vem muito da América Central, 90%, 80% vem da América Central. Ali a parte de frutos, e esses mercados são meio que dominados, por exemplo, de frutos do mar, meio mais chineses, tem essa separação mesmo, sabe? É muito legal, assim, como que cada um, por exemplo, segurança aqui são só indianos de uma parte da Índia que usa aquele turbante. Então, assim, os mercados aqui são muito separadinhos, cara, historicamente, pela imigração, mas também das cidades. Então, assim, eu quero, por exemplo, eu juro, cara, eu quero comprar um feijão diferente. Não, cara, só tem 3. Você vai achar uma lojinha brasileira, você vai achar uma lojinha árabe, você vai achar... Mas, no geral, você não tem muitas opções. Então, na hora que você for mudar, na hora que você for... Por exemplo, aqui tem o Brasil. É uma vergonha, Vivo, TIM, Claro, que absurdo! Aqui tem Telos, Bell e Roger. É a mesma coisa, 3. Mas você diz Canadá todo ou a região Canadá que você todo. tá um pouco Canadá mais distante? todo. O Canadá todo. E nos outros lugares é muito pior. Toronto é a cidade mais... O nego fala que Nova York é a cidade mais cosmopolita do mundo, assim. Cara, mas Toronto é inacreditável, assim. Todas as nacionalidades. Tem restaurante de todos os lugares do mundo de verdade. Você acha... Por exemplo, aqui eu não tive nenhum problema com comida, nem... Porque, assim, a gente... Papos do mundo, para que a gente vai e volta. Cara, para mim, assim... Eu descobri que... olha só que imbecilidade. Eu descobri que o aipim, mandioca, é brasileiro só, né? Mas eu falei, cara, como é que é originário Brasil? Aí eu falei, cara, como assim, cara? Como é que na Ásia tem tapioca? Cara, eu acho tapioca da Ásia. Aí depois, com a expansão, aí vem aquela tua história. Com a expansão dos portugueses que vai para cá, trouxeram algumas coisas. Isso foi muito levado para a Ásia, igual a borracha, por exemplo, que também mudou para a Ásia. Tudo bem que não era original, mas, porra, tinha muito se ligar. Cara, como que o Brasil foi importante para tudo. Aí, enfim... A mandioca começou a participar, a tapioca, você acha todos os mercados chineses. Aí não sei o que você acha o mercado. Você vai mudando, cara. Aí a batata palha, a farinha de mandioca, você acha por causa da parte da Nigéria. Todas as farinhas de mandioca aqui, quando não são brasileiras, que tem muito mercadinho, vem da África, vem da Nigéria. Aí tu vai falando, cara, existe uma influência do Brasil que jogou muita coisa para fora, isso aí é só um detalhe da parte da mandioca, mas em outras coisas também.
Mas como que e você acha tudo aqui. Então, você acha tudo. Problema de comida, por exemplo. Você entra no mercado aqui chinês de frutas e legumes, é inacreditável, cara. Enquanto a gente tem 2 tipos de batata, 3 tipos de batata, 4 no máximo, cara, aqui tem 20. Isso é muito legal, assim. Eu me lembro muito na questão na época da pandemia, não sei se você já estava aí, mas na Não, época eu passei a pandemia no Brasil. No Brasil. Porque eu me lembro de cenas de desabastecimento em alguns mercados do Canadá. Eu tenho até uma pessoa que eu conheço que estava no Canadá e voltou para o Brasil porque ficou com medo disso. Total. Né? E é estranho, porque, lógico, existe possivelmente uma questão logística, mas quando você bota o protecionismo em cima, você quebra a cadeia em pouco tempo. Cara, aqui é o seguinte, aqui produz batata, mas em só um período, porque assim, as plantações funcionam, aí as diferenças, Brasil, as plantações funcionam de final de março, que até começa a descongelar e nego tenta a sorte, até novembro, até o começo de novembro. Então, de metade de novembro até abril, até março, cara, é 4 meses tudo congelado. Então você não produz nada. Então é o seguinte, se você começa a trazer tudo, por exemplo, batata, Ontário produz batata nesse período X. Então, se você tira toda a entrada, tudo bem que tem muito, tá? Eu estou falando que tem porque eles trazem muito, tem muito mercado de imigrante, então existe muita variedade realmente. Principalmente para coisas que não tem aqui. Mas quando você tira o protecionismo, você mata o Canadá também, cara. Já tem pouco, já é difícil plantar, o preço já é mais alto. Então, assim, tem várias histórias que a gente entende um pouquinho, não entende, mas assim, a quantidade, uma coisa que eu nunca imaginei. Cara, o Brasil tem tudo, não sei o quê. Na parte de frutas e legumes, cara, aqui eu encontro muito mais de variedade, de estilo do que no Brasil. Isso é muito engraçado. A gente produz alimento para o mundo todo e a oferta no Brasil é muito pequena. Você acha 2 tipos de melancia, 3 tipos de 4 tipos de melão. Aqui tem 10 tipos de melão, 20 tipos de batata, porque importa de muitos lugares. Mas assim, é muita coisa legal, cara. A parte, voltando para a parte de Portugal, Canadá, cara, a imigração era fantástica, você ter uma cidadania, você ter vantagem, você sempre fala das vantagens, né? Até coisa. Só em você não precisar dos vistos, que besteira, cara, é uma facilidade imensa. As vantagens que te dá você ter opção de morar em Portugal, você ter opção de morar no Canadá, se um dia eu conseguir ficar canadense ou conseguir ir para Portugal, essas vantagens que a gente tem com esses processos. E eu vou te falar, a tua empresa é de quando, Fábio? Aliança. Oficialmente, a gente começou o projeto em 2019. 19. Nesse CNPJ, 2020. 2020. Uma equipe que está, eu sempre considero 2020, mas o projeto é de 2019. Olha que engraçado, né? E você falou lá na história, né, da dificuldade, você criou a empresa, logicamente, como empresário, como você viu a oportunidade, você viu como é que estava, cara. Você é de 2020, cara. E tem um monte de cliente, tem um monte conseguindo as coisas. Como que era difícil você conseguir os processos de imigração, cara? Demorava 10 anos, 15 anos, 3 anos, perdia papai, ia, voltava, não sei o quê. E como que isso facilitou também? E como que esse novo mercado Pode falar, desculpa. Para você ter uma ideia do que você está falando, perfeito. Fazendo uma passagem rápida aqui, a gente teve um fator específico em relação a Portugal, que foi a mudança da lei de 2020. Que foi um abrir de portas, ao mesmo tempo, gerou uma consequência do aumento da procura, perfeito? Né? Que os netos passaram a poder, e automaticamente bisnetos, trinetos começaram a poder também, porque essas gerações começaram a fazer, então abriu ali a escala, né? E a gente teve a extinção, né? Ou pelo menos o projeto de extinção de um órgão fundamental de fronteiras, que era o CEF. E aí a gente teve esses problemas de atrasos e assim vai. Só que olha só que coisa curiosa. Em relação à Itália, por exemplo, a gente dependia muito dos consulados do Brasil. E aí tinha gente esperando 10 anos na fila para ser atendido. Cara, é muito bizarro, cara. Ou você pagaria uma fortuna para ficar 3, 6 meses na Itália, que não é qualquer um que consegue. Então você tinha que pagar uns sei quantos mil para você ficar um tempo lá e fazer administrativo. Ou seja, digamos assim, no comune, né, no consulado da Itália. Então seria mais ou menos no cartório lá da Itália, né, no comune. Pouquíssimos podiam. Aí o que houve? Uma mudança também na legislação que permitiu que os processos fossem feitos pela via judicial. Ou seja, sem eu ter que sair do Brasil. Então isso abriu uma porta automaticamente, inicialmente focados em Roma, Tribunal de Roma, isso agora está dissipado para outras regiões.
Então, isso fez com que melhorasse também para a questão italiana. E aí entra uma terceira agora, que é a espanhola. E aí te conto rapidinho a história da espanhola. Não, é bom, cara, porque eu não sei, não tô... A espanhola era fechado praticamente esse acesso. Basicamente, os filhos de espanhóis podiam, o neto ele tinha que morar 1 ano na Espanha. Se é difícil morar 3 meses na Itália, imagina 1 ano na Espanha. Praticamente impossível. Só que em 2022 houve uma mudança na legislação, numa lei chamada Lei de Memória Democrática, e abriu um vácuo, vamos dizer assim, uma oportunidade de 1 ano. Esse era o projeto inicial. Por 1 ano, nós vamos fazer uma reparação histórica, fruto das perseguições geradas pela Guerra Civil Espanhola e da ditadura de Franco, certo? O franquista lá. Nessa abertura aqui, o que aconteceu? Então, 2022, 2023 seria o fim dessa lei. Eu já estava em Portugal. Entendi. E aí eu comecei a buscar, porque eu sou de origem espanhola também. E eu encontrei a certidão do meu bisavô espanhol. Olha isso. E, curiosamente, a gente está gravando aqui no dia 23 de novembro de 2024. Ontem, dia 22, eu dei entrada na minha cidadania espanhola. Cara, por isso que eu vim ao Brasil. Que legal, e assim, cara. Em 22 de setembro de 2023, eu dei entrada na certidão espanhola do meu pai, que era o neto do espanhol. Então, lembra que o neto tinha que morar 1 ano? Já não precisou. Então, ele deu entrada, eu dei entrada na dele em 2023, setembro de 23, e agora, novembro de 24, eu dei entrada na minha como filho de espanhol, vamos dizer assim, né? Que legal, cara. Aí, o que acontece? Eu vou virar a União Ibérica. Total, cara. Brasileiro, português. Porque eu botei a portuguesa, por causa da minha esposa, a espanhola e a brasileira. Então, olha só que loucura. Aqui eu chamo a atenção para o pessoal, que é o seguinte, poxa, você tem um antepassado europeu ou de uma outra nação, fica sempre atento, porque essas legislações podem mudar. E aí, o que aconteceu? Lembra que era 1 aninho só? 1 aninho. Eles colocaram mais 1. Eles estenderam por mais 1. E vai que estende mais um pouco. E vai que... Então, o que eu fiz? Eu tive uma oportunidade de 1 ano. Se eu não tivesse atento, se eu não tivesse ido atrás das informações, se eu não tivesse, de novo, a certidão do meu antepassado na mão, seria impossível. Impossível. Então, eu consegui, meu pai vivo, meu pai autorizou. Olha só como começou essa história. O meu avô, pai do meu pai, que era o filho dos espanhóis, e ele era espanhol de espanhóis, né? Porque o pai dele era espanhol, a mãe dele era espanhola, né? De verdade. E eles eram primos ainda por cima. Então era a mesma coisa. Eu queria dar um presente para o meu pai, porque esse ano o meu avô faria 100 anos, se tivesse vivo. Porque ele é de 1924. Então ele faria, né? 100 anos. Então eu falei assim, quero dar um presente para o meu pai. Vou pegar toda a origem dele e vou entregar todas as certidões impressas, bonitinhas, uma pastinha para o meu pai. Foi esse o projeto. No meio do caminho, o que acontece? Muda a lei. Opa. E eu com a documentação na mão. Opa! Cara, é sensacional. Fantástico, né? Cara, você vê, cara, em 21 eu vi uma propaganda, eu não lembro onde, não sei se alguém me indicou, não lembro a mãe da Alian, que era da mudança da lei e essas mudanças, de ficar atento, de, eu tenho essa coisa, vamos saber, vou dar uma ligada para ver como é que é. De novo, alerta de propaganda. Propaganda paga, né? Não foi pago, não. Cara, mas é verdade, cara. Se você não tá ligado, se você não tem os documentos, se você não tem... E além, brincando, né? Mas além, por exemplo, qual era o seu motivo de querer tirar o espanhol? Não sei. Cara, você já vai ter a portuguesa pelo casamento, depois de tantos anos, você tá morando em Portugal, mesmo caso que eu vou fazer com a minha esposa. Beleza. Cara, mas assim, é mais uma de verdade. A gente não sabe o que pode acontecer, a gente não sabe as mudanças que vão acontecer para frente, seja de outros países, seja da Itália, seja de outros. E tem um detalhe. Qual o detalhe? Por exemplo, eu sou descendente de... Meu nome é Fábio Valois, é francês, Infante, que é espanhol, e o Knauer, né, que é alemão. Eu tenho esses 3 aqui no sobrenome. Isso é muito brasileiro, hein, cara? Muito brasileiro, né? Eu falo que eu sou o caramelo europeu, né? Caramelo europeu, cara, que nasceu no Brasil. E eu tenho português também na minha família. Então, assim, o lado do meu pai, os espanhóis casaram com os alemães.
O lado da minha mãe, os franceses casaram com os portugueses. Minha mãe tem esses dois lados. Então, olha só que coisa curiosa. Portugal eu poderia puxar, só que a minha esposa era mais próxima. Então, eu fiz pelo caminho da minha esposa. A Espanha abriu um lapso na lei que me permitiu dar entrada. França e Alemanha, no momento, não permitem, porque eu sou um pouquinho mais distante. Eu sou trineto de alemão e de francês. Só que assim, eu já estou ligado. E aqui tem um ponto. Pô, Fábio, para que isso tudo? Hoje existe União Europeia, e se amanhã não existir? Não, o vídeo Reino Unido, cara. Vive Exato. Inglaterra, cara. Exato. Então, se eu tenho a oportunidade, por que eu não vou fazer? Cara, eu não tenho dúvida. A gente começou falando lá, cara. Para mim, tirar a cidadania não tem discussão. E a mudança, etc., ela pode vir com planejamento, por exemplo, cara, aqui existe neve, cara, é acordar de manhã, um frio da porra, para você tirar gelo. Até mandei uma foto, cara, tirando o gelo do carro de manhã. Cara, é frio, é diferente, cara. É pneu de neve no inverno, é trocar os seus pneus, é todo, por exemplo, roupa de inverno, roupa do verão. Muita gente usa storage para guardar as roupas que não cabem dentro de casa. Então, você tira a roupa de verão, põe a roupa de inverno. Ah, não existe isso. Cara, existe, cara. Ou usa o basement da casa para isso. Controle de temperatura, muita gente mora em basement. Então, tem todo um fator, por exemplo, Canadá, que você tem que pensar. Cara, Portugal já é uma proximidade muito maior, já é muito parecido, já a Europa, cara. O Brasil, tá? O Brasil foi feito de escravizados, sem dúvida, né? A gente tá falando, a gente tem essa opção, né? De conseguir buscar a nossa certidão. Sei lá, 50%, 60% do Brasil não tem essa opção. Não sabe nem de onde veio, de que país veio, de qual foi o país da África que veio. Isso aqui. Então, que legal a gente ter essa vantagem, esse privilégio, né? De poder fazer essa busca que muita gente não tem, igual você ia dar de presente para os seus pais. Como que isso é legal, cara? Como que isso é você ter essas informações, você ter a tua história. E tem um ponto interessante, Leandro, que é a questão da identidade. Eu não tenho dúvida. A gente, enquanto ser humano, a gente vive uma crise de identidade, muitas vezes. Total. Não sei quem eu sou, não sei de onde eu vim, não sei a história da minha família. Muitas vezes a gente vai conversar com uma pessoa, a pessoa muitas vezes nem sabe o nome dos avós. Avós. Não sabe, e dirá bisavós, trisavós, e assim vai. E quando você tem essa oportunidade, você fala, poxa, eles vieram daqui. Você começa a se conectar, você começa a ver razões. Poxa, minha família era dessa região. Poxa, a minha outra... Por exemplo, a minha portuguesa era da Madeira. Eu sei já, entendeu? Então, eles eram da região da Ilha da Madeira. Aí o da minha esposa era de Leiria, que foi esse local que eu fui, da igreja, né? Aí, a da Espanha, eu já sei que era da região de Huelva, ali da Andalucia, que é perto de Sevilha e tal, sul ali da... Cara, aí você vai conectando, você vai falando, meu Deus, que questão fantástica. Cara. E aí você vai vendo... Aí, um exemplo, sabe o mapa do Rio de Janeiro? O mapa do Rio de Janeiro tem uma orelhinha lá em cima, né? Perto da região ali de... Assim. Não sei se é o Campos, aquela região norte ali do Rio de Janeiro, quando você olha o mapa, ele tem uma orelhinha. É como se fosse um biquinho assim, que é justamente o entroncamento entre Rio, Minas e Espírito Santo. Eu tenho familiares no Rio, em Minas e no Espírito Santo. Caramba. Eles viveram naquela pontinha para depois vir para o Rio de Janeiro, capital. Cara, é maravilhoso. Cara, é muito legal. Para mim, olha só, tu tá falando de estado de outras cidades. Cara, quando eu descobri que primeiro os meus bisavós moraram no centro, chegaram no centro e ficaram no centro, que é muito engraçado, ficaram a 3 ruas do Porto. 3 ruas do Porto. O outro ficou a 7 ruas do Porto. Então, chegava e ficar... Já me fiquei doido com a casa. Imagina você sabendo a cidade. É o que eu falo para minha mãe, cara. Minha mãe nunca teve essa conexão, né, com os avós dela, né? E que é engraçado, assim, como que é engraçado. Porque falam que eles eram muito fechados, eles não falavam com as crianças, enquanto outras, os avós, meu vovô, minha vovó, cara, eles não falavam com as crianças, ele fala que trocavam poucas palavras, e ela conviveu com os avós dela, os avós portugueses dela, né? E aí eu falei, cara, vamos lá conhecer. Minha mãe no começo, não sei o quê. Aí agora, não, mãe, vamos lá conhecer, vamos saber a cidade que saiu, vamos saber que porto que saiu, vamos saber o navio, vamos saber o coisa, vamos saber o caminho, a gente já sabe a data que eles chegaram, a data que eles se casaram no Brasil.
A gente, por sinal, chama a certidão de casamento antes do processo, antes dessa solicitação eu esqueci o nome que faz. Transcrição do casamento. Antes da transcrição, eu já tinha achado, porque eu estava procurando a certidão de nascimento do meu avô e achar a de casamento do meu bisavô. Muito doido, assim. A menina do cartório achou, e aqui, ó, achei o nome dele, mas como não sei o que, dos pais dele e tal. E a gente achou o casamento, aí a gente já sabe a idade deles, sabe a idade, sabe o rua que veio. Cara, então, mãe, vamos lá, vamos conhecer, cara, vamos ver quando que eles vieram, por quê. Porque é muito difícil saber, né? Eu sei que saíram bem numa situação difícil, mas, cara, vamos conhecer a cidade, eu quero conhecer as igrejas, até depois pedir, cara, eu quero os papeizinhos, né? Eu vou eu quero ir na igreja, eu quero ver se ainda tem a igreja em pé, e pô, como que é legal isso, né, cara? Identidade. E voltando àquele papo dos escravizados, etc., que faz parte do Brasil, cara, a galera não tem essa identidade porque não tem de onde buscar, né, cara? E a gente tem um privilégio fodido de ter onde buscar. Privilégio mesmo, só privilégio de ter como buscar e fazer tua linha. Cara, eu sou pertencente a um grupo, sabe? Eu sou pertencente, não europeu, sou pertencente a um grupo qualquer. Quando as pessoas descobrem, cara, eu sou pertencente, ou eu sou Brasil, minha vida é aqui. Cara, é fantástico também, né? Ah, mas eu quero ir embora. Fantástico também. Eu quero ir para Portugal, fantástico. Quero para o Canadá, fantástico. Quero ir para a Espanha, fantástico. Aonde é você ser feliz, buscar sua... De verdade, cara, buscar sua... Eu sempre falo, cara, a gente falou sobre segurança, mas poder de compra maior, uma capacidade de você ter as coisas diferentes. Pô, cara, um carro no Brasil é 100 mil, R$100 mil. Um carro ruim é 70 mil. Não é falando mal do Brasil. O carro ruim é 70 mil reais. Ruim, carro velho. Loucura mesmo. Loucura. Cara, é muita loucura. Mas você vai viver por causa de um carro? Não é um carro, é segurança. É um conjunto de fatores que te faz você buscar a saída do Brasil. Ou se não for sair, fica um ano, volta. Não gostei, ótimo, mas você viveu aquela experiência. E você fazer isso de forma legal. E eu vou te falar uma coisa. De novo, alerta de você ter a cidadania. Não, é brincadeira, mas é sério, cara. Eu estou passando aqui como temporário. Tem preconceito, cara. Eu sou temporário, cara. Eu só consegui esse emprego que eu estou hoje, na administração, tal, numa cidade menor, porque eles não sabiam que eu era temporário. Eles acharam que eu era permanente residente. Eles descobriram depois que eu já estava contratado. Entendeu? E quando você vai com visto, quando você vai com o seu passaporte, é totalmente diferente. Por exemplo, o inglês não é bom ainda, ruim até. Se eu tivesse o papel, o meu canadense, meu passaporte, nego nem ok, fala mal, não importa. Agora, eu sendo brasileiro com visto de residência temporária, importa. Você vai para Portugal, você tem, tudo bem, você tem sua permanência, sua certidão, você pode viver lá. Mas se você é português, tem diferença. Cara, tem diferença na hora de tudo. É aquela história do ponto de partida, né? O teu ponto de partida já é diferente. Você pode ser um funcionário pior, como você disse, né? Pode ser um funcionário pior, mas você tem um ponto de partida diferente, automaticamente a chance de você dar certo é muito maior. Fábio, totalmente. Assim. Cara, eu não estou brincando. Para mim é chance de 70%, 80% mais. Se eu fosse canadense, você acha que eu teria ficado sem emprego, que eu teria entrado num nível... Por exemplo, eu estava como projetos, eu estava em empresa grande. Cara, você tem que voltar atrás, cara. Você tem que dar muito passo atrás. Não é porque só falam mal inglês. E tem uma situação, sabe qual? Disponibilização de crédito para você. Para comprar uma casa, para comprar um carro, para... Cara, eu dei muita sorte que, sei lá por quê, meu crédito ficou, que eles chamam de fair, aceitável, e eu consegui comprar meu carro rápido, que ninguém conseguiu. Acho que teve um erro lá. Aqui, cara, é tão pequeno. Aqui tem uma empresa, que é a Equifax, é o Serasa, o score do Serasa, e isso determina a tua vida, cara. Cara, você não compra... Cara, você não consegue pegar uma conta de telefone se você não tem um score bom. Você tem que usar pré-pago. Cara, então, assim, tem que pensar muito, tem que saber. E o ponto de partida da cidadania não é ser permanente, temporário, residente permanente. É legal, mas não. O passaportinho, eu sou português aqui. Ninguém vai falar nada. Você é brasileiro. Não, e aí? Não é mais. Você tá coisa, acabou, não tem discussão, ninguém pergunta muita coisa. Existe por causa do racismo, do preconceito. Cara, não interessa. Você já 30 pontos na frente. 50 pontos na frente. Isso é fantástico, cara. Com certeza. Leandro,
Que bate-papo maravilhoso. Cara, muito obrigado. Cara, você dá para conversar um dia inteiro e vai faltar um monte de besteira, cara. Falo um monte de besteira, invento um monte de coisa, cara. Eu falo, volto Não, e me aula de perco. história. Isso aqui foi uma aula de história, de política, de economia, de imigração. Foi fantástico. E, meu amigo, você está mais do que convidado, tá, para um próximo episódio. Continue nos mantendo informados sobre como estão as coisas por aí. Eu gosto de saber, gosto de participar disso, né, do pós, né, do pós-processo. Naturalmente, a gente vai estar junto ainda, mas é muito legal para mim ver. Eu tenho vontade de, sabe, marcar encontros aqui em Portugal com o pessoal, cara, né, é no muito legal. Brasil. Para Né? mim, isso seria fantástico, cara. Filmar, botar Sim. câmera perdida e conversando e deixando deixando o pessoal falar as experiências, o que aconteceu depois, sabe? Porque isso é um ponto de inflexão, né? É uma coisa que muda o destino, certo? Você e eu, brasileiros natos, né? Tínhamos 27 opções, né? Do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Quando a gente domina essa outra área, ou tem esse outro acesso, a gente sai de 27 estados do Brasil para mais 30 países. Com línguas diferentes, com cultura diferente, com mercado moeda, diferente, tudo diferente. Tudo diferente. Então, eu me lembro quando eu falei isso para o meu filho, né, de 11 anos, eu cheguei para ele e falei assim, meu querido, você é a primeira pessoa da nossa família a falar inglês fluente, com 11 anos de idade. É inacreditável. E você tem um documento que te dá acesso a não sei quantos países do mundo. Eu falei assim, ó, não esquece disso. Não deixe os seus filhos não falarem outros idiomas. O mundo é teu, cara. E não deixa de passar esses documentos para eles, eu estando vivo ou não, porque se eu estiver vivo eu vou querer fazer a cidadania deles. Mas se eu não tiver, cara, não deixe os seus filhos sem isso aqui. Eu não tenho dúvida. E assim, cara, para mim, a sensação foi como se fosse passar aquelas espadas, sabe, para a próxima geração. Foi a sensação que eu tive. Sabe o que minha mãe falou para mim? Cara, é muito besteira, mas vou chorar não, mas assim, cara, eu não deixei muitas coisas para vocês, né? Mas isso eu vou deixar. Pelo menos eu vou deixar essa oportunidade. Cara, o pensamento da minha mãe teve uma vida difícil pra caramba, tal, financeira, e deixou a gente, criou, fez a gente fazer faculdade, enfim, correu atrás de tudo, muito sozinha. E, cara, correndo atrás, cara, e ela mandou essa, cara. Eu não deixei muita coisa, mas isso eu quero deixar. Porque mesmo minha irmã sendo... E assim, só um detalhe, posso estar falando besteira, você vai me ajudar para a gente encerrar, senão eu falo umas 3 horas. Cara, ser português originário é muito diferente de português de casamento, né? Lógico que não é, né? Depois você consegue, você vira português. O conceito da lei é igual, mas, pô... Pelo conceito da lei é igual, mas, cara, é muito diferente, cara, de ser quando você é português originário. Até porque isso é uma coisa... Teoricamente, quando você faz escolha por ser de um país, o governo... aí tem aqueles detalhes, né? O governo pode pedir, mas não existe isso. No Brasil não tem, o governo não pede isso. Mas, cara, originário você pode ter sem precisar abrir mão de outra cidadania. Essa é a diferença do originário, que a gente fala, mas minha mulher tem... Cara, beleza, vai casar. Não, cara. Originário você não precisa abrir mão da cidadania que você já tem. Porque, por exemplo, se eu escolher uma canadense, teoricamente eu tinha que abrir mão da cidadania brasileira. O Brasil não pede, não existe isso no Brasil, graças a Deus. Mas vários países fazem. Vários países. Se você escolher uma cidadania, você tem que abrir mão da sua. Se você for originário, não. Porque você é originário dos 2 países. Realmente. Isso. Então, cara, essa vantagem que a gente tem de ser originário português, ser originário espanhol, ser originário italiano, cara, ser originário alemão, ser originário polonês, cara, é muito diferente, cara. É um privilégio muito grande, igual você falou. Sim, e agradeço aí a oportunidade, a paciência. Hoje eu estou falando aqui, ó, com dados móveis aqui de uma operadora X, porque a operadora de casa é o 10 Mega DSL. E você vê como é que as coisas mudam. Obrigado, Fábio, por tudo aí. Obrigado pela aliança. Meu amigo, cara, eu tenho falado disso, né, de aliança eterna, né, que a gente vai para um próximo nível. Quando sai o documento, ou seja, a missão, a contratação acabou. Mas começa todo o resto, né? Que é o mais legal de tudo. Que a burocracia foi embora e agora fica a parte boa. Isso é muito legal, né? Então,
Muito obrigado, cara. Muito obrigado por ter acreditado na gente, você, sua família. E a minha alegria vai ser poder falar, você é português. Esse aqui agora é você. Sabe o Flamengo lá? Não lembro se você é flamenguista ou Botafoguense. Você vai viver isso, você vai ser campeão da Libertadores agora, se Calma, Deus quiser. Cara, calma. Tô na torcida. Tem que esquecer que é o Botafogo. Tô na torcida pelo Botafogo. Mas o Flamengo, né, por exemplo, até hoje, a gente está gravando aqui dia 23, faz 5 anos de 2019. Né? Quando você ganha um título e você está diante de você é o favorito, por exemplo, você tem um misto de alegria e alívio. O meu sentimento, quando sai uma cidadania, é isso. É alegria e alívio, porque deu certo. Então, eu sofro junto. E é uma responsabilidade muito grande, né, cara? As pessoas não entendem assim, não é só o valor que paga. O valor que paga ou é alto ou é baixo, para cada um é um valor, né? O nível de valor é muito relativo para quem paga. Para um é muito, para outros é muito pouco pelo benefício. Cara, mas é a responsabilidade. Você tem responsabilidade na vida de 1.000, 2.000 pessoas, cara. 3.000 pessoas e mais descendentes. É uma responsabilidade como empresa na vida de outras pessoas. Quando eu sou obrigado, eu digo eu, a instituição, né? Obrigado a dizer não achamos, eu estou dizendo para uma família que essa porta está fechada. É muito. É terrível. É terrível. É a pior coisa que pode acontecer, eu não conseguir avançar. Eu não conseguir comprar, porque o fato se a lei está lá, se a gente consegue juntar toda a documentação e entregar para o governo, ele vai ter o direito. Só que isso não está na minha mão. Por quê? Porque às vezes nem a própria família sabe. E com certeza a informação está muito mais próxima da família do que da gente. Se vira então, aí, Fábio, procura aí. Exatamente. Se a própria família não sabe, poxa, um terceiro vai saber, mas aí entra a técnica, entra o conhecimento, entra 1000 coisas, né? Expertise, know-how, que vai fazer com que a gente se aproxime dessa informação. Só que foi o que eu disse, nem sempre é possível. Por exemplo, me lembro de uma história de uma família que eu disse assim, olha, nós encontramos essas 3 aqui. Nós não temos capacidade de dizer quem é o seu. Por quê? Vou te dizer a razão. Essa família, especialmente, o lado paterno não registrou. Então, a forma de você confirmar é através das filiações, muitas vezes. 2 filiações. Então, quando você tem só um lado, a sua capacidade de confirmar sobrenomes, nomes, ela cai pela metade. Então, a gente chegou a 3 resultados, 3 certidões, e falamos, olha, nós não temos capacidade de avançar mais. Vocês conseguem confirmar qual das 3 é? Olha, não conseguimos também. Eu falei, puxa, infelizmente, então a gente não vai conseguir. Mas assim, sangrando por dentro, sabe? Porque a gente chegou num teto que a história daquela família, ela foi cortada porque o pai não registrou. E uma coisa, um detalhe que eu aprendi por experiência nas minhas buscas pessoais e com vocês, né? Ah, cara, mas como assim? Mesmo dia e mesmo nome. Em Portugal, minha irmã me passou. Você não pode botar o nome da sua filha não, de... qualquer quiser. Álcool Gel da Silva. Cara, é uma lista de nomes, cara. Cara, então assim, é João, Manuel... E é verdade. Na família da minha mãe, a gente descobriu. Todo mundo tem o nome do tio ou do avô. O meu avô é João, porque o avô era João, o outro é Henrique, porque o irmão era Henrique, porque o cara não tem, era João, Henrique, Manuel, óbvio, João, Henrique, Manuel. Cara, isso se repete. E normalmente um dos filhos tem o nome do pai. É o caso da minha esposa. Era pai... Antônio dos Rios, o filho dele, Antônio dos Rios. Cara, é inacreditável. O meu avô era Antônio, aí o neto Antônio. Não sei o que, Antônio, João. E tem uma coisa que vocês buscaram e aí acharam. O meu avô era apenas João. Cara, meu avô não tinha sobrenome. Em Portugal, nem no Brasil. A certidão de batismo era assim. João, cara. Que é assim, João. O padre escrevia assim, ó. Nesta igreja paroquial, tal. Batizei solenemente uma criança do sexo masculino, a quem dei o nome de João. Filho legítimo de tal. Antônio, nascido nesta freguesia, e Maria Augusta.
Filha, dessa acabou, cara. E netos paternos de Tum. Neto materno de Tão. Acabou. Cara, inacreditável. O meu avô, ele ganhou o sobrenome de Souza, que logicamente o pai dele era, ia ser. Mas assim, quando ele foi entrar na aeronáutica, quando ele foi trabalhar na aeronáutica, era civil, mas foi trabalhar na aeronáutica, o nego fez um adendo na certidão de nascimento dele do Brasil, na certidão de nascimento do meu avô brasileiro. Tá na mão uma seta de Souza, na mão, numa certidão brasileira, porque ele só era João no Brasil também. O pai dele, quando botou só João, e essa certidão ficou. Quando ele foi entrar, que ele precisou tirar a identidade, a nego falou, você não pode ser o João, cara. Você tem que ser o João alguma coisa, cara. Aí o nego meteu na certidão dele uma seta. Averbou e incluiu. O averbou era uma seta, não tem nenhuma outra coisa. É uma seta, não tem... ele passou a se chamar João de Souza a partir dessa data. Cara, é uma seta, outra letra, e ele passou a ser João de Souza. E assim, todo mundo falou, eu cheguei a 3 nascimentos. Como assim? Cara, por quê? Igual você falou, não tinha nome, e as datas, por exemplo, da minha avó, a data está um dia no Brasil, e a gente descobriu que ela nasceu outro em Portugal. O meu avô era a mesma coisa. Então, assim, as datas não batem. É um período de datas, né? E você demais. Tinha os portugueses, em sua maioria, semi-analfabetos, os brasileiros semi-analfabetos, e eram eles que faziam os documentos. Cara, eu estava vendo. Os livros de chegada de Porto são sensacionais. Já vou desligar, cara, senão você vai me matar. Não. Cara, os nomes. Um abraço, muito obrigado. Aí. Não, fala o seguinte, calma aí, antes da gente sair. Essa aqui foi uma aula, maravilhoso. Eu quero falar de novo com você, com certeza. Mas deixa aqui, se você quiser, é claro, suas redes sociais, o pessoal te acompanhar, conhecer, ouvir um pouquinho das tuas histórias, você pegar lá, fazer aqueles histórias legais na neve e tal. Cara, tu acredita, cara? Eu não sou do mundo das redes, cara. Eu nem preciso deixar, porque eu não tenho nada, cara. Não tem rede social? Eu tenho, mas só para ver dos outros, cara. Só para ficar stalkeando os outros. O pessoal vai te seguir. Leandro.pinto.1980 no Instagram. Cara, eu só fico stalkeando os outros. Acho que eu tenho um post, mas é de uma camisa que um filho de um amigo desenha, aí eu posto. Cara, eu só stalkeio os outros, cara. Leandro.pinto.1980 no Insta. Tem umas fotos aí que o pessoal tem curiosidade de saber como é que são as coisas. E é legal, cara. E assim, é muito legal esse tipo de correr atrás de redes. Eu não sou muito, né? Mas como que isso ajuda muita gente a decidir, cara? A rede social ajuda muita gente a decidir, a ver como é que é a experiência de vida, botar as dificuldades e não. Cara, só tenho a agradecer a você por todo esse processo. Desde 21, nós estamos em 24, mantendo contato sempre. Todo mundo, em mês receba uma mensagem. Toda a mensagem que eu recebi era de desespero, mas era só para falar, o processo está indo. Aí até que uma caiu em exigência mesmo. Deixa eu aproveitar essa oportunidade. Tá vendo como é que não dá para a gente parar? Eu fui ontem dar entrada na cidadania espanhola. Olha o mundo real que a gente enfrenta, tá? Fui no órgão, né, consular espanhol, fui dar entrada. Cheguei pro nosso querido lá que me atendeu, super bem. Falei assim, qual é o tempo médio, que é a pergunta que vale 1 milhão, né? Qual é o tempo médio para sair o processo? A resposta dele foi, num tom divertido, nós não damos prazo. Mas não adianta mandar e-mail para a gente. Mas tenha fé. Mas deixa que a gente avisa quando acabar. Aí eu perguntei assim, vocês me avisam como? Só isso. Desesperador, cara. Por onde? A gente fala com você pelo seu e-mail. Tu tem noção? Que é você entregar uma documentação e não ter nenhum compromisso, vamos dizer assim, ou comprometimento do órgão para dizer para você quando aquilo vai acabar. Eu tô falando de cidadania espanhola. Que fase que tá, como assim, cara? É essa a realidade. E aí a galera, conosco, na portuguesa, na italiana, não que eu quero hoje, eu quero um relatório semanal e o que está acontecendo. As bolinhas, malditas bolinhas. Loucura. Esse é o mundo real. Mas, meu amigo, muito obrigado pelo teu tempo. Olha, tá mais que convidado. Para você que assistiu aí o nosso episódio até o final, foi maravilhoso. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Deixa o teu comentário aqui, que a gente vai ter o maior prazer em responder. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que estão pensando em fazer cidadania, pessoas que não sabem ainda onde está a certidão e precisam de uma pesquisa, ou que têm intenção de viver no Canadá,
ou em Portugal, ou em outro lugar da Europa, dos Estados Unidos. Foi maravilhoso. E até o próximo. Tchau, pessoal. Leandro, muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado por todo. Abraço.